Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Selic. Vocês já ouviram falar da Selic? Eu creio que sim. A taxa de juros Selic é muito difundida na mídia em geral. Mas você sabe exatamente o que significa taxa Selic? Bem, Selic são as iniciais do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o órgão do governo que controla e, de certa forma, fiscaliza e regulamenta a emissão de títulos públicos por parte do Tesouro Nacional e também do Banco Central. A taxa Selic, tão difundida pelo governo e pela mídia, é uma taxa média praticada pelo governo brasileiro para remunerar o rendimento dos títulos públicos, que são as letras do Tesouro Nacional, as notas do Tesouro Nacional, entre outros títulos que o governo brasileiro emite para poder financiar a dívida pública. O governo, ele gasta mais do que arrecada. Então, para fechar as contas, ele emite títulos com vencimento de longo prazo, remunerados por uma taxa que o investidor pode adquirir e, com isso, ganhar juros aí periódicos ou no momento do resgate do título. Quando o governo sinaliza a taxa Selic, ele está dizendo a média do quanto que ele paga. Então, o primeiro ponto é a gente entender. Amanhã, dia 3 de junho, nós teremos uma nova reunião do Copom. O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária. Este é o órgão onde se define a taxa Selic. Estamos na expectativa de um novo aumento da taxa Selic em mais 0,5 ponto percentual. Ou seja, a taxa Selic, que hoje é 13,25% ao ano, amanhã poderá ser majorada, ou seja, aumentada, para 13,75% ao ano. Mas o que isso afeta a sua vida? O que isso afeta a vida das empresas e das pessoas? Bem, quando o governo aumenta os juros e o governo é um grande captador de recursos na economia, os bancos e aqueles investidores tendem a emprestar para o governo, porque o governo é considerado um bom pagador. E com isso, a taxa livre de risco da economia, que é uma taxa que os investidores consideram como o menor risco, aumenta. Então, o piso de taxa de juro cobrado na economia, ela aumenta. Com isso, os juros para a compra do veículo, para a compra do imóvel, ou seja, a maior parte dos juros de operações financeiras tende a aumentar. A taxa de juros Selic é também utilizada pelo governo para poder conter o aumento da inflação. O que é a inflação? Inflação é o aumento de preços generalizados da economia. Quando o juro aumenta, são desestimulados os consumidores a fazer compras e financiamentos. Ou seja, o consumo diminui. Então, esses são um dos instrumentos que o governo também utiliza para poder controlar a inflação, que é extremamente danosa para o orçamento das famílias e também para a economia de uma nação. Então é importante que você, família, que você, empresário, se oriente e também busque informações para entender esses conceitos que, apesar de serem extremamente difundidos na mídia, a gente percebe que são poucas as pessoas que realmente entendem qual o significado da taxa Selic, da inflação. São conceitos que pode parecer complicados, até mesmo distantes da vida de cada um de nós, mas que são presentes diariamente na sua vida. Porque quando a taxa Selic aumenta, todos os financiamentos, ou seja, o custo do dinheiro aumenta. Eu costumo fazer uma analogia. O dinheiro, tal como uma mercadoria, é precificado. O preço do dinheiro é dado pela taxa de juros. Então, quando o dinheiro fica mais escasso, ele fica mais caro. Então, quando se aumenta a taxa de juros, o dinheiro fica mais caro, fica mais difícil obtê-lo e captá-lo nas linhas e órgãos oficiais. Então, para isso, é importante que você se controle e se organize, para que evite, principalmente, buscar financiamentos extremamente onerosos. Então, quando aumenta o juro, fica mais difícil, às vezes, fazer aquela compra a prazo. Então, tem que tomar muito cuidado, pesquisar ainda mais, se controlar e se organizar para que cada família e cada empresa consiga atingir os seus objetivos, para que consigamos ter um crescimento sustentável e perene ao longo do tempo. São essas as dicas de hoje. É com você, Cláudio. Meu muito obrigado. Um abraço, uma ótima semana abençoada a todos.